Nosso assunto agora no Jornal da Manhã é a reforma do ensino médio. Está conosco o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ministro, bom dia. Muito obrigado, como sempre, pela gentileza. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar com vocês na manhã de hoje. Ô ministro, de ontem para hoje começou uma discussão muito grande, educadores dizendo que alguns alunos vão ficar sem matérias consideradas básicas, e tem essa discussão sobre o ensino em período integral. Com essa mudança a partir do ano que vem, o senhor imagina em quanto tempo tudo isso estará já ajustado? Ao longo do ano que vem, o senhor acha que tudo estará pronto, ajustado? Bom, a gente tem aí algumas etapas, né? São dois grandes assuntos que se entrelaçam e que têm uma inter-relação direta, né? A questão da escola em tempo integral, que nós criamos um programa e o presidente Temer apresentou ontem, de estímulo à ampliação da escola em tempo integral, focando principalmente em educação de nível médio no Brasil. A gente tem aí cerca de 380 mil alunos em educação em tempo integral, e a gente quer ofertar em 2 anos mais 500 mil vagas, o que significa mais do que dobrar o universo total de alunos atendidos em tempo integral, atendendo inclusive a diretriz e ao comando estabelecido no Programa Nacional no Plano Nacional de Educação. Então, esse é o primeiro ponto e um ponto relevante. Para que a gente possa levar adiante, que vai depender da adesão dos estados, o governo está alocando no orçamento do MEC para 2017 e 2018 R$1,5 bilhão de reais, que é o total que nós vamos gastar nesses 2 anos de orçamento para estimular a escola em tempo integral. E paralelamente a isso, é a mudança estrutural da arquitetura legal da educação de nível médio no Brasil, que, como se sabe hoje, ela é estática, ela é única. Ela impõe 13 matérias e disciplinas obrigatórias e todo mundo tem que seguir, escolas privadas, públicas. Se você quiser fazer uma educação técnica profissional, você está numa escola técnica profissional estadual ou federal, ou você não pode compatibilizar a educação de nível médio com a educação técnica num outro tipo de estabelecimento. Então, haverá mais flexibilidade no currículo. Um foco no currículo será determinado pela Base Nacional Comum Curricular, que nós queremos concluir a discussão e a aprovação dessa base no CNE até o primeiro semestre do próximo ano, e aí a gente teria naturalmente as condições para que a gente possa ter o conteúdo comum curricular a ser ministrado para o ensino médio de todo o país. E no mais, cada escola, cada sistema, cada rede estadual vai adaptar a complementação do ponto de vista de conteúdos e de disciplinas de acordo com a sua programação, do seu planejamento e o protagonismo do próprio jovem, que vai construir o seu futuro do ponto de vista educacional, tendo em vista a sua vontade pessoal, sua vocação, seja para o lado profissional, técnico profissional, ou mesmo rumando à universidade. Ministro, bom dia, Marco Antônio Villa. Acho que o senhor explicou muito bem assim, uma parte da proposta, a estrutura central da proposta, mas eu teria 2 questões. Uma, segundo o que foi divulgado, eu queria confirmar com o senhor, a meta do governo é ter 25% dos alunos em tempo integral até 2024 e tal. Será que essa é a meta do PNE, tá, Marco? Tá, perfeito. Será que é possível isso? Veja o seguinte, eu vou pegar o meu exemplo, e são de tantos outros brasileiros. Eu fiz o ensino médio à noite, trabalhava de manhã e de tarde e tal. Isso não criou qualquer problema na minha formação pessoal, profissional, educacional, nada disso. Estudei da mesma forma, assim como milhões de brasileiros. Falar num país pobre, ter como perspectiva no ensino médio ficar 7 horas na escola por dia, não é um exagero? Não é a gente achar que tem recursos que não sei de onde virão, ministro? Bom, Marco, primeiro é o seguinte, isso não é obrigatório para toda a rede de educação de nível médio do Brasil. Sim. 100% dela, de acordo com o Plano Nacional de Educação, há uma determinação de até 25% aí de educação integral no nível médio, né? E uma meta aí de 50% geral de educação básica em regime integral. Então, eu não acho que é uma meta impossível. Eu vivi a experiência pernambucana, eu acho que o agregado da escola em tempo integral, eu compartilho
sua preocupação real do ponto de vista de realidade de jovens que trabalham e que precisam estudar também, mas, de outra parte, a escola em tempo integral proporciona um tipo de informação bastante diferenciado. Tanto é que, por exemplo, Pernambuco, e eu quero ficar nesse exemplo, porque é realmente uma referência, saiu da 23ª posição, 24ª posição no ranking do IDEB do ensino médio para a primeira posição ao lado de São Paulo. Sim. Isso se deu principalmente por conta justamente da educação em tempo integral. Então, acho que a gente vai ter que planejar, compatibilizar e respeitar a liderança de cada rede estadual, o princípio federativo, para ver qual vai ser a velocidade e a amplitude da implantação desse tipo de escola em tempo integral. Ministro, não seria melhor dividir como era antes o grupo e o ginásio? Porque a criança até os 14 anos não pode trabalhar. Só pode trabalhar depois dos 14. Então seria o tempo integral na primeira parte e dividir isso depois, o senhor não acha? No caso da escola em tempo integral, ela vai pegar o chamado Fundamental 2, os anos finais do Fundamental também, o que não vai ficar exclusivamente dedicado à educação de nível médio. O grande problema do Brasil hoje também, no nível médio, é que boa parte dos problemas sociais que a juventude se depara no dia a dia das grandes cidades e médias cidades do Brasil é as drogas, a criminalidade. Então, um jovem tendo mais tempo dentro da escola, com atividades vinculadas à área educacional propriamente dita, a educação formal e às vezes na área cultural e desportiva, evidentemente que é também uma forma de protegermos mais os jovens brasileiros diante de um quadro geral de bastante insegurança nas grandes e médias cidades brasileiras. Ministro, a proposta me parece boa também, pelo que eu li e tal, mas há uma questão, um nó complicado, é a formação do docente. Não é a questão salarial, não estou entrando nessa questão, estou deixando de lado, estou discutindo a questão da formação, como vai ser, me parece um nó, a questão, os cursos de licenciatura são muito ruins no Brasil, panfletos, se discute Gramsci, história, não sei das quantas, não estou achando que não deve ter Gramsci história, pode até ter, mas a grande questão é que o professor não aprende, não tem instrumental para entrar na sala de aula, aquele jovem formando tal. A questão que se coloca, como é que fica a formação do docente nessa proposta que o governo está apresentando? Essa é uma outra etapa que nós vamos cuidar, que é a questão da formação do professor, e eu acho que a gente tem um longo e importante caminho a percorrer nessa direção, né? Uma base que vai ajudar nessa formação é a própria base de conteúdo, a base hoje de conteúdo programático do ponto de vista de conteúdo que é oferecido dentro das salas de aula é muito amplo. A gente vai focar isso dentro da Base Nacional Comum Curricular, o que vai tornar naturalmente o conteúdo a ser ministrado dentro das salas de aula de forma mais objetiva e ao mesmo tempo também ter uma preocupação e uma determinação por parte do MEC, com a parceria dos estados, para que a formação dos professores ela se dê no campo teórico do conhecimento e ao mesmo tempo também no plano prático, no sentido de que os professores estejam dentro da sala de aula, aptos, preparados para lecionar, para ensinar e para fazer com que a sua posição dentro da sala de aula seja facilitada com técnicas de ensino que leve aquele conteúdo ao melhor aprendizado por parte do aluno. Ministro, uma coisa correlata, claro, esse plano, eu sei que não é diretamente vinculado ao plano, mas é uma questão um pouco mais abaixo, mais central, me parece, no Brasil, o analfabetismo. O MEC tem alguma proposta, porque é uma vergonha, o número de analfabetos que o Brasil tem é uma vergonha, tu não pode chamar isso aqui de potência emergente, ou do que for, tendo milhões e milhões de analfabetos no Brasil. 13 milhões. 13 milhões. E fora aqueles que assinam o nome, mas na prática não leem um texto de 16 linhas, não sei. Como é que, ministro, o que o MEC está pensando em relação a essa questão? Tem programas? Pensa em fazer algo? Já está fazendo? Não, tem alguns programas que já funcionam na estrutura da formação para a alfabetização no Brasil, como o PNAE, que é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, e nós estamos estruturando e reestruturando todos os programas que visem a melhor qualidade da alfabetização, na formação da criança,
no momento da alfabetização, para que elas possam ter um melhor desempenho ao longo da sua vida educacional. Você foi preciso, Marco, porque, na verdade, no Brasil, o que se pesquisa e que se tem resultado concreto é de que no terceiro ano do fundamental, apenas 11% das crianças têm o domínio pleno da linguagem e da matemática. Então, realmente é uma coisa muito, muito distante do que seria razoável. Estou falando do nível máximo de qualificação em termos de alfabetização a partir dos dados do próprio INEP. Então, a rigor, a gente termina comprometendo a vida educacional de uma criança, porque ela mal alfabetizada, evidentemente, ela vai comprometer toda a sua vida educacional. Então, nós vamos lançar, provavelmente em novembro, um programa com os municípios, que é quem tem a maior responsabilidade justamente na alfabetização e na formação da criança, da educação infantil ao ensino fundamental, para que a gente possa levar adiante um programa que leve em consideração justamente esses aspectos de melhor qualidade na alfabetização das crianças do Brasil. E, paralelamente a isso, programas que visam a alfabetização de jovens e adultos, como o Brasil Alfabetizado, que continuarão e serão ampliados. Já foi lançado e apresentado publicamente um acréscimo de 50% para o exercício de 2017, o total de contemplados no Brasil alfabetizado. Ministro, nosso tempo já terminou, mas eu não posso deixar de perguntar, é uma medida provisória. Como que isso na prática vai funcionar? É possível mandar um projeto de lei mais para frente para o Congresso? Não, na verdade a medida provisória entra em vigor imediatamente. Então, publicada, ela é lei. Evidentemente que ela pode ser alterada pelo Congresso, modificada totalmente ou parcialmente, ou até rejeitada. Eu espero que ela seja aprovada no seu conteúdo máximo, com algumas contribuições do Congresso Nacional, o que deve ocorrer até o final desse ano. Ministro da Educação, Mendonça Filho, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um bom fim de semana ao senhor. Obrigado, um abraço, bom dia a todos.